Olá, crianças, tudo bem? Você sabe o que significa ideologia? Já ouviu alguém usando o termo ideologia ou ideológico e ficou sem entender o significado direito no meio da frase? Em nossa história recente, nós vimos o ministro da Educação falando em tirar o discurso ideológico dos livros didáticos. Mas o que isso significa, na verdade? Ao final desse vídeo, eu espero que você consiga responder essas dúvidas. Ou trocar essas por outras dúvidas mais complexas. Nós vamos falar sobre ideologia. Ideologia foi um termo inventado pelo filósofo francês Descartes de Tracy, tendo o significado de estudo das ideias. Napoleão o chamou de ideólogo, querendo dizer que ele e os seus seguidores ficavam abstraindo da realidade e fazendo especulações sobre o mundo. E aí o termo acabou tendo uma outra conotação, que é a visão de mundo. Visão de mundo é como você vê o mundo, um conjunto de ideias, como você lê a realidade à sua volta. Então o termo ideologia é muito parecido com cultura, apesar de que a ideologia ela é mais restrita e mais voltada para aquelas ideias que forçam, de certo modo, outras pessoas a se enquadrarem dentro dessas ideias. E aí a visão de mundo de um determinado grupo, ela pode ter muita influência sobre o restante dos grupos. Uma das definições mais abrangentes de ideologia que nós temos atualmente é a da autora brasileira Marilena Chaui. Veja o que ela diz. Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, normas e regras de conduta que indicam, prescrevem o que e como pensar, valorizar, sentir e fazer. Você já se viu, às vezes, constrangido a agir de determinado modo por causa dos padrões que a sociedade, de certa forma, impõe? Muitas vezes, esses padrões estão atrelados a essas ideias e a essas normas e indicam como que você deve se comportar, como você deve agir e se sentir. Às vezes, nós nos sentimos mal porque estamos com uma roupa diferente em um ambiente que pede uma roupa específica, e isso é ideológico. Karl Marx tinha uma outra ideia a respeito do significado de ideologia. Para ele, ideologia são falsas representações, formas de conhecimento ilusório que levam a encobrir certos conflitos sociais, usado como instrumento de dominação de uma classe social sobre outra, gerando uma falsa consciência da realidade. Para entender esse pensamento de Karl Marx, é preciso entender o pensamento que ele tem sobre a sociedade. Ele diz que a sociedade ela é composta de uma superestrutura, que é dominante, e que força a infraestrutura, que é dominada, a se comportar de acordo com seus interesses através dos mecanismos da ideologia. Então, para Karl Marx, a ideologia é sempre um instrumento de poder da classe dominante. Não existe outra ideologia a não ser a dominante, para Karl Marx. Uma outra concepção de ideologia é a concepção de Lenin, um dos seguidores de Karl Marx. Para ele, ao contrário de Marx, a ideologia ela pode ser tanto da classe dominante quanto da classe dominada. Qualquer concepção da realidade social ou política vinculada aos interesses das classes sociais é considerado para ele uma ideologia. E ele diz que cada classe tem sua própria ideologia. Isso nos faz pensar na questão da vinculação da ideologia a um tempo histórico. De acordo com o tempo e os grupos sociais que existem em determinado momento histórico, as ideologias também vão se modificando. Então, os tempos vão trazendo novos elementos para as ideologias e elas vão se transformando em outras ideologias. A partir desses conceitos que nós vimos, qual é a importância de termos
o conhecimento a respeito das ideologias. Nós vimos que as ideologias moldam o nosso modo de ser, nosso modo de sentir, elas já vêm marcadas quando a gente nasce, né? E a gente já viu aqui o conceito de socialização, então nós somos socializados dentro de uma estrutura ideológica do tempo em que nós nascemos, naquele momento em que nós nascemos, e somos bombardeados o tempo todo com mensagens ideológicas e cobranças ideológicas que a gente vai se adequando ao longo do tempo. Mas existem várias questões relacionadas às ideologias que às vezes a gente nem questiona. Então é preciso estar atento a essas questões, porque a ideologia ela modifica o nosso modo de pensar, não é? Ou ela marca de tal forma o nosso modo de pensar que às vezes a gente fica preso a essas ideias e nem consegue perceber que elas estão nos moldando. A gente acha que é tudo normal. Por falar em normal, uma nova ideia que está se construindo nesse momento é do chamado novo normal. Já pensou que isso também pode ter um viés ideológico? Existe uma ideia por trás disso dizendo, a partir de agora, nós não temos aquele normal anterior, nós vamos construir um novo normal. Tudo bem, eu também concordo que vamos construir um novo normal. Mas quem está construindo esse novo normal? Quem disse que estamos construindo um novo normal, com certeza já tem um projeto de novo normal para nos dar. E aí, você concordará com esse novo normal? Assim foi com várias coisas. Por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas não falavam em malhar, não falavam em saúde relacionada a questões do corpo e a estética. Eram mais relacionadas a questões das doenças. E aí veio uma ideia nova de que tem que malhar é saúde, comer menos carboidrato é saudável, não sei o quê. E aí vieram várias ideias. E aí, a gente foi, não, é moda, é nova moda. E aí a gente vai nesse modismo. E a quem que favorece, né? E quem se sente mal por não estar no padrão corneto, né? Os homens aí, os rapazes. O padrão corneto, que é aquele bombadinho em cima com as perninhas finas embaixo, né? Quem se sente mal por não estar nesse padrão? Ou as meninas, que agora é o formato violão, peitão e bundão. Quem não se sente enquadrado nessa ideologia do corpo perfeito, né? Que na verdade ela é uma parte de uma ideologia maior, que é a ideologia consumista, né? Alguns vão dizer ideologia capitalista, mas é uma ideologia do consumo, de vender algo para as pessoas. Aí vem com a ideia de que é mais voltado para a saúde. Mas junto com esse voltado para a saúde vieram os cursos de educação física, os cursos de nutrição, que não eram tão comuns antigamente, né? E bombaram, criaram novas profissões. Então, assim, a gente vai dentro de um discurso ideológico que vai se modificando, vai se alterando ao longo do tempo, e essas ideologias, elas favorecem a determinados grupos, né? Depende de qual ideologia e a qual grupo ela pertence. Tem ideologias voltadas para o sindicalismo, ideologias voltadas para a igualdade de renda das pessoas, a não criminalização das ações humanas, né? Existem inúmeras ideologias. O mais importante é que vocês entendam que a gente está o tempo todo sendo bombardeado por ideologias. E muitas vezes a gente não vê. A gente vê a ideia que vem, mas não vê as ideias que estão por trás. O que eu convido vocês a fazerem é a investigar as ideias que estão por trás. E não aceitar as ideias que vão chegando novas simplesmente porque vem com um nome diferente, vem com
uma modalidade diferente, um novo nome, e que a gente vai aceitando essas novas ideias sem questionar. O mais importante é a gente desnaturalizar essas ideias, ou seja, não pensar que sempre foi assim e passar a ter uma visão um pouquinho mais ampla e crítica de cada uma dessas ideias que vão chegando para nós. Outra coisa que eu acho importante é que eu coloquei lá no começo a questão do nosso ministro, né? E depois que a gente viu aí a definição do Karl Marx e a definição do Lenin a respeito de ideologia, a gente pode pensar de duas uma. Ou o Abraham Weintraub não sabia que ideologias estão permeando todos os poderes, inclusive os das classes menos favorecidas, né? Porque também a classe menos favorecida tem algum tipo de poder, não é o mesmo da classe dominante, mas tem algum tipo de poder. Ou ele tem a visão de Karl Marx, né? De que só existe a ideologia dominante. Então, como trocou a dominância, deveria também trocar a ideologia. Aí, na verdade, não seria tirar as ideologias dos livros didáticos, né? Mas trocar a ideologia dos livros didáticos. Fica aí para você refletir. Será que ele pensa de um modo ou de outro? Muito obrigado pela atenção de todos. Curtam, compartilhem a nossa reflexão e até o próximo vídeo. Tchau!